Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algumas plantas aqui que não param de florir, tá? Se você quer plantas que não param de florir, pode apostar nessas daqui. A primeira planta que temos aqui é a espirradeira. Lembrando que esta é uma planta extremamente tóxica. Não para a gente, tá, gente? Mas para os seus animais. Se você tiver cachorro, gato aí, é melhor você não cultivar esta planta, tá? Eu tinha gatos numa casa, tá? E eu cultivava esta planta e nunca tive problema nenhum. Mas cachorro costuma mastigar as coisas, né? Então, se você tem seu cachorro aí, evite plantar esta planta. Até porque ela é uma planta extremamente tóxica que pode até matar humanos, tá? É lógico que se você cultivar ela e cheirar as flores dela, não vai ter problema nenhum. Porque eu só vivia cheirando, pegava assim, ó, de paiol, assim, ó, esses cachos de flores e esfregar no meu nariz para ficar cheirando, porque eu amava a tonalidade e o aroma, né, que essas flores traziam, e mesmo assim não morri. O perigo dela é só mastigar as folhas e o látex que ela tem. Outra planta que temos aqui é o bambu perfeito, tá, gente? Aqui eu conheço com esse nome, tá? É uma planta que, se você for cultivar ela, você vai ter que cultivar ela por sementes, porque por mudas, tá, gente? Não dá, tá? Ela pode até pegar, tá, gente? Mas fica muito feinha, então, assim, para você que quer um desenvolvimento dela completo, é só por semente, tá, gente? Aposta nas sementes, que as sementes simplesmente traz o essencial da planta, tá? Tem várias tonalidades dela, aqui eu tô mostrando tonalidades para vocês, essa da cor de rosa, né? Mas uma das que eu acho mais bonita é essa tonalidade roxa com preto, com esse pontinho amarelo, tá, gente? Que ela tem no meio. É uma planta simplesmente incrível que é morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Por quê? Porque cada flor dessa, gente, depois fica uma bolsinha cheia de sementes dessa. Como vocês podem ver, ela tem tipo umas bolsinhas aí, ó, sem flores, tá vendo? Mas isso tudo dentro dessas bolsinhas, gente, desses envelopezinhos cheios de sementes. Que quando a planta já tá para morrer, essas sementes caem no chão e assim começa o ciclo e sem fim. Então é uma planta que vocês sim devem apostar aí, tá? Outra planta que temos aqui é a famosa vinca, tá, gente? Existem centenas de tonalidades desta planta. Uma das mais comuns dela é a cor roxa, tá, gente? Que é a mais comum em todos os locais, tá? Como ela é uma planta que eu não sei se ela é nativa daqui, mas eu já vi dessa semente dessa planta, tá, gente? Até em jardins abandonados, em terrenos abandonados. Então é uma planta que não tem não exige muita necessidade, né, para ser cultivada. Qualquer lugar que a semente dela cair, ela vai, sim, nascer. E é uma planta bastante rústica. Isso que vocês estão vendo aí são as sementes dela. Uma vez que as sementes delas, essas bagens, né, ficam maduras, as sementes caem no chão e acontece a mesma coisa com as outras plantas, né, que eu acabei citando anteriormente. Cai no chão e começa o fluxo sem fim. Então, assim, existem várias tonalidades da planta vinca, tá? Existe branca, roxa, todas as cores que você puder imaginar, tá? É uma planta simplesmente incrível que vocês devem apostar aí. Outra planta que temos aqui é a lantana, tá, gente? Essa planta é uma planta trepadeira que vira um arbusto muito grande, tá? Se você não cultivar ela e não fizer podas constantes nela, tá? Ela acaba dominando tudo, tá, gente? Mas é uma planta que todos os dias tem flores. Todos os santos dias tem flores, tá? Ela tem um leve cheirinho, mas não é nada tão surpreendente, tá? A mais comum dela é a amarela, tá, gente? Tem a latana amarela. Essa tonalidade que eu tenho aí, ela não é tão difícil de encontrar. Mas eu acredito que se você for em uma floricultura mais interessantes na sua região, talvez você encontre, tá? Porque ela é uma planta que simplesmente quando aparece cores dessa cor assim, o pessoal já compra logo. Por isso faz com que não seja tão acessível a compra com essa tonalidade desta planta, tá? Mas a planta mais comum dela, a cor, né, da flor é amarela, tá, gente? Mas essa tonalidade ela não é tão fácil de ser encontrada. E é uma planta que todos os dias tem flores. É bastante interessante. É uma planta que, se você for plantar ela, cultive no chão, viu? Porque é uma planta que fica muito grande. Se você quiser controlar ela mais, planta ela em um vaso. Mas é em um vaso grande, porque logo ela toma conta do vaso. Outra planta que temos aqui é uma que enrama igual a maracujá, tá? Então, se for cultivar esta planta, já fica logo sabendo que é uma planta que vai crescer bastante. Essa daí é a lágrima de Cristo. Existem várias tonalidades desta planta. A mais comum que temos é essa daí, tá, gente? Esta planta aí, tá? É nessa cor. Mas tem uma tonalidade, gente, que da flor dela que ela é toda branca, tá? É mais raras de encontrar. Aqui eu não tenho, tá? Mas
A mais comum que você pode encontrar essa daí é uma planta trepadeira, tá? E ela dá todos os dias essa quantidade de flores, tá, gente? E se você quer, assim, para pergolar dessa planta, é essencial, tá? Porque ela fecha em rama que nem maracujá, fecha tudo. Quem conhece a tumbeja sabe que é do mesmo esquema. Ela é feita por estaquia, tá, gente? A muda dela é feita por estaquia. Por semente, eu nunca vi, tá? Mas por estaquia, se você plantar ela, ela cresce e ela dá essa quantidade de flores aí. É uma planta bastante interessante. Outra planta que temos aqui que é bem interessante é uma planta que é nativa daqui do Brasil, que é chamada de xanana. E é uma planta medicinal, tá? Se eu não me engano, tá, gente? A maioria, desde os antigos, tá? Que usam ela para fazer a flor dela, né? Para fazer chá. Dizem que é bom para quem tem infecção urinária, tá? Mas dizem, aqui no YouTube tem vários vídeos falando sobre esta planta, sobre os efeitos benéficos através da medicina que usam ela, tá, gente? Eu já tomei chá dela, tá, gente? Para infecção urinária e me ajudou bastante. Mas é uma planta bastante interessante. O chá dela não é tão ruim, tá? É uma planta que, como é nativa daqui do Brasil, ela nasce em qualquer lugar. É no meio da rua, é no meio das estradas, em qualquer lugar. E todos os dias tem flores, tá? As borboletas simplesmente amam o pólen desta planta, tá, gente? E é uma planta que, quando ela é bem cultivada, como ela é uma planta que não é nada exigente, ela todos os dias coloca flores, gente, sem top de flores. Agora, quando você cultiva ela em uma terra já bem adubada, aí, minha filha, pode esperar, viu, o dobro de flores, porque é uma planta que simplesmente não é difícil de matar, tá? Ela não é, quer dizer, ela não é fácil de matar, tá? Porque é uma planta bem resistente. Mas é isso, tá, gente? Obrigado por assistir o vídeo.